Olá, tudo bem? Muito bom ter você aqui na segunda edição do Recharge Day. Eu voltei esse ano graças ao convite e agradeço imensamente a Flávia Gamonar com essa ideia, esse projeto incrível de trazer para você palestras de profissionais que hoje estão sendo diferentes no ambiente digital e como fazer realmente para trazer novos insights e soluções para novos problemas. A gente sabe que desde o ano passado muitas coisas tiveram que ser forçosamente adequadas para o nosso dia a dia, então nós tivemos que fazer com que os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos no trabalho e na escola tivessem que se readequar com o uso da tecnologia. E os nossos hábitos de consumo também mudaram bastante. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar essa relação de tudo aquilo que a gente vem vivendo e passou muito tempo executando apenas no mundo analógico, agora também aqui no ambiente digital? Então, toda essa migração de conteúdo, toda essa migração de trabalho, a internet ela ficou muito mais inflada e ao mesmo tempo novos visitantes e novos hábitos de consumo, novos usuários acabaram trazendo para a gente muita novidade, muita gente que antes não era habituado em trabalhar com a internet, em consumir pela internet, se viu num cenário completamente diferente daquilo que estava habituado. Então hoje, como é que essas pessoas elas estão se sentindo recebendo essas informações de todos os lados? Como é que ela pode aproveitar e identificar oportunidades sem realmente cair em armadilhas e não fazer com que algumas situações até a façam perder tempo, né? Então, o que a gente pode discutir nessa relação entre tecnologia e humanidade na situação que a gente está vivendo hoje durante a pandemia? Começando por um ponto fundamental, um dos grandes assuntos dentre as conversas que muitas pessoas têm é o que nós vamos fazer quando o mundo voltar ao normal. Olha, eu detesto ter que estourar sua bola, mas o mundo não vai mais voltar ao normal. A verdade é que muitas situações acabaram sendo antecipadas para aquilo que já estava previsto acontecer. Então, na verdade, não é uma realidade ruim aquilo que a gente está vivendo com relação a muito mais uso de tecnologia e processos cada vez mais digitais. Eu vou começar falando para você aquilo que a gente não deve perder, que é realmente a humanidade no centro. Independentemente da tecnologia ou de qualquer informação e de processos, aquilo que a gente nunca vai perder é a arte de se relacionar com pessoas, tanto no trabalho, quanto em casa e quanto na escola. Então, independentemente do serviço ou produto, aquilo que tira a pessoa do centro acaba pecando e podendo aí perder as oportunidades. Por vezes, isso acaba sendo um tropeço em acreditar que algumas coisas vão ser automatizadas por conta de processos eletrônicos serem muito mais agora populares do que antes. Mas o relacionamento ele ainda acaba exigindo de determinados públicos algo muito mais humano até mesmo do que jamais foi. A gente sabe que muitas empresas e empreendedores tiveram que readequar muitos processos internos e o que antes era dito como comum, né, como o mundo do delivery, que supermercados, farmácias, pet shops eram antes já serviços recorrentes, mas agora a gente tem muito mais popularidade entre esses meios. E mais do que isso, a gente tem agora consumos que antes não eram nada comuns e que se tornaram base, como academia em casa, treinamento fitness, terapia e até missas. E isso transforma-se em número. Segundo a ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico Brasileiro, houve um crescimento de 2019 para 2020 de 58,2% de consumo em e-commerces aqui no Brasil. E você sabe que a cada dia que passa, mais e mais lojas virtuais estão aparecendo para poder satisfazer essa necessidade de uma realidade que a gente não pode mais passar por enquanto, que é sair de casa e ir às compras. A grande questão é que muitas desses novos hábitos acabaram sendo uma plena novidade tanto para consumidor quanto para a empresa. Então, além agora dessa correria que a gente tem que ter em saber como é que vai ser daqui para frente, a gente tem que passar a adequar e a criar novas soluções utilizando as ferramentas digitais. Até um glossário digital ele tem que agora ser aperfeiçoado no nosso dia a dia, porque
Utilizar para algumas pessoas formas de pagamento como carteiras digitais tipo o PicPay ou o Nubank, para algumas pessoas é uma linguagem completamente diferente e algo muito peculiar. Esses dias eu fui inclusive numa loja e eu perguntei para a menina se ela aceitava o PicPay. E ela confundiu com o Pix, que também é uma novidade, né? Que é a forma aí que a gente tem de transação de conta com conta, tanto de pessoa física quanto para pessoa jurídica, com taxas bem reduzidas ou até sem taxas. Então essa confusão ela ainda é muito evidente para algumas empresas e para algumas pessoas, e adequar essa linguagem continua sendo um desafio, mas ela é muito importante porque ela vai acarretar trazendo oportunidades para quem já estiver habituado, né, com esse novo cenário. Então, o que antes a gente conhecia como empresas que não estavam no ambiente online, sejam através das mídias sociais ou tendo o seu próprio site, agora é que o amadorismo não tem mais solução. Toda empresa e todo profissional que precisar se manter no mercado, se lançar no mercado ou até crescer a sua autoridade, precisa utilizar e utilizar bem essas ferramentas digitais. Mas aí vem aquela grande dúvida, mas então por onde começar? Eu sempre recomendo que, independentemente do seu grau de instrução, é sempre bom começar pelo mais simples. Então, quando um profissional quer se lançar já no mercado e começar a vender os seus serviços ou seus produtos, todo mundo quer alcançar o planeta inteiro, quer abraçar o mundo. Mas a verdade é que comece pelo mais simples e comece com os seus próprios círculos de relacionamento. Comece com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua cidade e comece realmente trazendo uma linguagem daquela que você já está habituado. E também com pessoas e com os tipos de serviço e para clientes que você quer alcançar que tenha a mesma linha de pensamento que você e que tenha também o mesmo hábito de consumo. Porque é muito mais complicado a gente querer abraçar universos que a gente ainda não conhece do que aquele terreno que a gente já conhece, não é verdade? Então, mesmo com ferramentas simples como as próprias mídias digitais e o WhatsApp e o Telegram, essas ferramentas de comunicação, o dia a dia vai tornando para você algo muito mais prático e tornando com que esse relacionamento digital acabe sendo muito mais comum e até virar aí o teu novo normal. Eu sei que você já deve estar cheio dessa palavra e é verdade. Não vamos falar mais disso, tá bom? Um outro tópico que deve ter ficado muito popular dentro dos seus círculos de conversa é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando uma empresa se relaciona com seus clientes ou seus fornecedores, a partir de agora, né, na verdade a partir de 2018, é que essa empresa tem que deixar muito claro o que ela vai fazer com esses dados. Isso acaba levando uma responsabilidade até mesmo social em dizer para os seus clientes e para os seus fornecedores que não haverá aí a capitalização, né, e a venda desses dados para outras finalidades, como empresas de marketing que podem publicar até mesmo ofertas que para você antes não tinha sido direcionado, né? Então, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é realmente uma lei que vai proteger todos nós indivíduos sobre esse uso de dados para nos manter seguros e para exigir das empresas que tenham hábitos e que tenham processos seguros para que a gente não perca aí nenhum tipo de informação completamente relevante, apesar desse ano a gente já ter sofrido aí 3 grandes vazamentos de dados. Então, como essa é uma lei muito nova, muita empresa realmente correu, muitos departamentos jurídicos e de governanças de grandes empresas tiveram que trabalhar com muito afinco para poder regular indústrias e empresas grandes. Mas como é que ficam as pequenas empresas, os pequenos produtores? Da mesma forma que as grandes empresas, só que realmente com um volume muito menor, é realmente trazer essa transparência, porque na verdade um dos principais pilares da Lei Geral de Proteção de Dados é haver a transparência de relacionamento com esses dados pessoais. Então, o uso de informações como e-mail e até dados mais sérios, né, como CPF ou pagamento de dados, eles precisam ter um documento público onde a própria empresa se determina a falar publicamente de maneira muito clara o que ela vai estar fazendo com esses dados. E é realmente uma grande responsabilidade para todos nós
ter essa transparência com todos os nossos clientes e visitantes dentro, né, dos nossos sites, blogs, enfim. Tanto que as próprias mídias digitais, quando fazem qualquer tipo de alteração dentro das suas políticas de privacidade, a gente recebe essas notificações. Agora, se você lê, aí é outra história, né? Mas o mais importante é, e se eu não me regular? E se minha empresa não tiver aquele aviso de política de privacidade que a gente costuma ver nos rodapés do site? O que vai acontecer? Bom, a primeira coisa que pode acontecer é ferir a tua autoridade e a sua competitividade, porque a partir do momento em que um cliente entra no seu site e não vê que você está com essa notificação pública desse teu compromisso em ser responsável com os dados dele, ele já vai suspeitar. Então, a primeira coisa que deve ser feita é preservar pela autoridade e preservar em se manter competitivo com todas essas questões, porque o cliente ele percebe. E essa transparência e essa autonomia pode ser aí um fator de decisão de compra. Então, fique informado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, realmente, quem cuida disso são os advogados, que são os mestres da lei. Então, eu recomendo que você, dentro da sua empresa, converse aí com o teu advogado, com o teu departamento jurídico e pergunta para ele como é que a gente pode adequar os nossos processos, o nosso site, toda a nossa parte, para que os nossos clientes se sintam seguros e confortáveis em continuar fazendo negócio com a gente. Continuando nesse assunto também de hábitos de consumo, eu ouço bastante aquela questão de Fê, o que é mais importante eu ter, um site ou uma mídia social? Eu falo, os dois. Por quê? As mídias sociais, elas devem ser complementares ao teu negócio. E a tua casa própria, aquilo que o teu negócio deve estar bem estruturado, é o teu site. Por quê? É o seu site que vai ser o alvo de resultados de busca, é o seu site que vai ser o ponto principal onde o seu cliente ele vai entrar, né, no teu site e ver as informações sobre o que faz a sua empresa, ter muito mais detalhes a respeito de produtos ou serviços. E relacionamento você pode deixar para as redes sociais, porque é lá que você está tendo o contato direto, né, as reações do teu público, as conversas através de comentários e mensagens na caixa principal. Então eu vejo que você tem que pensar em sempre ter os dois. Claro que daquilo que eu comentei lá no começo, você realmente deve começar pelo mais simples. Só que vai chegar num determinado ponto em que você vai querer crescer. E aí vai ser importante você ter dentro da tua estratégia, no teu planejamento, o que você vai querer fazer a mais para continuar crescendo. E uma das principais ferramentas é realmente ter um site próprio, ter o teu próprio nome na internet, que é o seu www, porque é lá também que vai aparecer os resultados de busca por termos de palavra-chave. Então, se por exemplo, você é uma consultora de moda, uma pessoa que trabalha com imagem pessoal, se você trabalha com isso dentro da sua cidade, não necessariamente você vai aparecer nos resultados de busca do Google quando alguém digitar ali e você só estiver presente no Instagram, ou no Pinterest, ou no Facebook. Porque a palavra-chave, o Google, ele realmente vai dar prioridade para dentro dessas ferramentas primordiais digitais que são os sites, que são os blogs. Já as mídias sociais, como eu disse, elas devem ser esse complemento. Então pensa nisso dentro da tua estratégia e não opta entre uma e outra. Opta primeiro pelo aquilo que for mais fácil e tiver menos custo operacional para você, mas sempre pensando que vai chegar um momento em que você vai precisar de uma página de venda, você vai precisar de um site, você vai precisar de um blog para poder reafirmar a tua autoridade através de artigos. Então é muito importante você pensar nisso também a longo prazo. Um outro ponto muito importante é realmente a gente ter uma certa percepção daquilo que a gente vem tendo como consumo de mídias sociais, é que elas trabalham como se colocassem a gente dentro de uma bolha. Você deve ter ouvido já a palavra algoritmo. Esses algoritmos são robozinhos que vão identificando os nossos hábitos de consumo e vão mandando pra gente aquele mais do mesmo, pra gente se sentir cada vez mais satisfeito. Porque ele vai percebendo que se eu gosto muito de seguir uma linha de consumo A, então eu vou continuar recebendo essa linha de consumo A, porque dentro desses algoritmos ele entende que é aquilo que eu quero receber. Mas o grande problema é que nem sempre aquelas pessoas que a gente quer se relacionar, como empresas, parceiros e clientes, eles estão dentro também dessa mesma bolha determinada por esse algoritmo. Então é importante a gente ter sempre um pensamento fora
do nosso ambiente habitual, né? Que a gente fala separar um pouco aquilo que a gente quer para o nosso negócio dentro de estratégias de negócio e gostos pessoais. Um exemplo é que na semana passada eu tive uma reunião com um cliente e ele acabou tendo uma ideia de abrir uma conta no Instagram. O segmento de negócio dele é transporte, é transportadora, é enviar materiais e produtos de um ponto A para um ponto B. E a gente sabe que, dependendo do perfil de uma certa mídia social, aquilo pode ser assertivo ou não tão assertivo. Não existe mídia social errada, existe momento certo para estar lá e também o perfil de consumo de cada um com essa identificação entre empresa e público. Então, eu perguntei para ele, mas o que determinou você a escolher o Instagram e não o Facebook ou até mesmo o LinkedIn? Ele falou, porque eu não uso mais tanto o Facebook. Tá, você não usa mais tanto o Facebook, mas e as pessoas que estão querendo o teu serviço, que estão te procurando, será que elas não estão lá? Para quem não sabe, os grupos do Facebook, ele acabou se tornando uma ferramenta muito poderosa para consulta e informação. Então, mesmo que você não esteja mais usando, os produtos Facebook continuam sendo a mídia social que mais cresce. E esse relacionamento dos grupos com outros produtos do Facebook, como algumas novidades que a gente vê também dentro do WhatsApp, que ajuda muito como ferramenta de negócio, acaba trazendo pra gente esse atalho para a gente conseguir chegar nessas pessoas, nesses clientes. Então, existem muitos grupos até mesmo de mudança, falando de cidades, né? Olha, eu preciso de um frete para daqui até a próxima cidade, alguém conhece? E as pessoas, elas continuam consultando outras pessoas. Eu vejo até que eu, como sou bem participante de grupos de negócio e de profissionais, eles falam, gente, tem tanta gente que acaba delegando pra gente algumas questões tão simples e o Google tá só a um clique de distância. Então, se a sua empresa quiser se tornar relevante, você tem que se tornar também participativa dentro desses ambientes. E esses hábitos de consumo é só realmente ficar atento para essas pessoas, para esses clientes que estão lá. E você só tem que estar lá também. Eu quero finalizar hoje essa palestra de um jeito um pouco diferente. Eu quero mostrar para vocês o trechinho de uma história de um seriado que eu gosto bastante. É um seriado que você pode encontrar na Globoplay, chama Pessoa de Interesse. E essa série conta a história de uma máquina que foi desenvolvida para poder identificar casos de perigo para algumas pessoas. E nesse episódio específico conta a história de um bilionário de uma rede social que é alvo de um atentado e ele tem um diálogo muito interessante com uma pessoa. Vamos assistir. Você me salvou? Na cultura chinesa, seria responsável por mim pela vida toda. Ainda bem que não somos chineses. Quem tem acesso à sua casa? Só 100 dos meus amigos mais chegados. Eu gosto de gente. Gosto de festa. Quem sabe que é alérgico a naproxen? Eu não sei, eu só passei a ser alérgico há pouco tempo. Por que tá fazendo isso? Alguém te colocou nisso? É uma penitência por algum erro grave? Fala como alguém que já fez a sua parte. Erros não me interessam. Eu não olho pra trás. Continuar em frente, só assim, pra continuar vivo. Filosofia faz sentido. Vindo de um garoto cujos pais foram à falência. Conhecer pessoas também faz parte do meu trabalho. O meu pai tinha uma pequena loja e ele ganhava dinheiro revelando filmes. Ele insistiu em ficar nisso até o ponto em que a revelação de filmes foi extinta. E aí ele tentou vender máquinas digitais, mas já era tarde demais porque todos já tinham câmeras no celular. Era como se ele não percebesse. Quando o negócio faliu, perdemos tudo. E você acha que se evoluir constantemente não vai acontecer com você? Claro que vai acontecer. Mas se aceitar que a mudança é inevitável, você não é surpreendido quando acontece. Toda tecnologia envelhece, John. A única coisa que nunca envelhece é a conexão entre pessoas.
É o que todos querem. Uma conexão de verdade. Bom, acho que devia pensar em dispensar uns 100 dos seus amigos mais chegados. Reparou no que ele disse a respeito de humanidade e tecnologia? E é exatamente isso. As tecnologias, elas vão continuar indo e vindo, mas o relacionamento humano ainda vai ser primordial para a nossa sociedade. Se você quiser continuar esse bate-papo comigo, aqui estão os meus contatos e você pode entrar comigo e conversar a respeito de alguma ideia que você queira tirar do papel para poder desenvolver o seu site, a sua loja, o seu blog e uma página de vendas de alguma coisa que você deve estar inventando aí, tá bom? Pode contar comigo e continuamos aqui com o nosso Recharge Day. Até mais. Tchau, tchau.